É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, onde eu, Rodrigo Baioc, trago convidados para vocês com temas de saúde. Hoje no programa, o meu convidado é muito especial. O nome dele é Tiago Serafim. Ele é médico, formado pela UBRA, ele é sócio de uma empresa de emergências médicas e ele também é gestor de unidades próprias de um plano de saúde. Hoje o meu convidado, o Tiago, boa noite, Tiago. Boa noite, tudo Rodrigo. bem? Tudo bem. Ele vai trazer um tema que é muito importante para a nossa sociedade atual, que é o tema do autismo. E ele, como médico e pai de criança autista, pode nos trazer uma experiência muito grande, porque ele tem o sentimento de pai e ele tem a expertise e o estudo do médico para poder trazer informações que interessem a vocês, nossos telespectadores. Boa noite, então, Tiago. Vamos começar com esse assunto bem, como eu posso dizer, amplo e restrito de conhecimento pela população também. É verdade. Então, sim, Rodrigo, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Eu acho um tema muito importante, um tema que está bastante em pauta, né? E primeiro eu quero dizer aos telespectadores que eu não sou nenhuma autoridade em autismo. Eu sou um pai de autista, né, um pai atípico que a gente fala e que tem o conhecimento científico por ser médico. Então acho que eu consigo trazer algumas angústias, algumas coisas que assolam as famílias e tentar falar de autismo de um jeito mais leigo, que fique mais entendível para todo mundo, né? Pessoal, para vocês entenderem, a nossa relação é de se conhecer desde a época da faculdade. O Tiago formou um pouquinho depois que eu, não porque rodou, porque ele entrou na faculdade um pouquinho depois que eu. É assim, gente. A relação com o autismo com o Tiago começou com o menino dele, em que ele me trouxe o menino por prováveis alterações auditivas e achava que alguma coisa não ia bem. Como todo pai, a ansiedade pega, porque o pai quer respostas, o pai quer saber logo o que está acontecendo de errado com aquele filho, porque quando compara com outra criança, não que seja doente, porque não é doença, tu vê que alguma coisa não está girando como as outras, como a grande maioria. Então a gente começou uma investigação auditiva, o Tiago ficou muito ansioso com isso tudo. Daí, logo depois disso, de ter ficado ansioso, ele seguiu com uma outra colega, que também foi a mesma investigação, e aonde ele estudando junto, ele viu que ele tinha que ir para um neuro também, para ver por que aquele atraso de desenvolvimento estava assim tão marcante na vida presente do filho dele. Então, daí que o Tiago começou a estudar mais, começou a entender e a aceitar as alterações do desenvolvimento, ou o atraso global do desenvolvimento, que é a primeira coisa que a gente achou. Verdade. Então, Tiago, começa explicando para o pessoal o que é autismo. Pois é, autismo é uma coisa, as pessoas não conseguem entender bem, né? Mas o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? É um transtorno. Autismo não é doença. As pessoas acham que autismo é doença, mas não é considerado doença. É um transtorno, então, do neurodesenvolvimento, onde a criança necessariamente tem que ter prejuízo da interação social, da comunicação, da fala, que é um dos principais, e motor algumas vezes, né? Então é um transtorno do desenvolvimento neuropsicomotor que causa transtornos direto ao paciente, né? Muito comum, né? Necessariamente tem que ser da fala e das interações sociais, né? As pessoas têm um pensamento que acaba sendo muito errôneo, que levam o autismo como uma doença. E Isso. a criança autista, ela não é doente. É. Ela tem uma alteração, ela tem um transtorno global do desenvolvimento e que dentro do espectro autista, tu vai nos contar agora, existem várias etapas ou várias fases ou vários tipos de manifestações, né? Isso.
Hoje o autismo, né? Antigamente o autismo ele era dividido em grau, né? Grau leve, moderado e grave. Hoje em dia mudou isso, tá? Hoje a classificação correta de autismo, tá? É por nível de suporte, né? Nível 1 de suporte, leve, né? Nível 2 e o nível 3, né? A gente tem aquela ideia, isso é muito culpa também da televisão, dos filmes, aquela ideia romantizada que o autismo é aquela criança, aquela pessoa superdotada, né, que sabe muito. Não, altas habilidades pode estar associada ao autismo, mas não é uma característica exclusiva, né? Mas assim, cabe lembrar que o autismo, desde o leve, nível de suporte 1 até o 3, porque é um espectro, né, Rodrigo? A gente vai ter paciente com sinais muito pequenos, sutis, que pode passar até imperceptível para pessoas leigas, até aquela coisa mais estigmatizada da TV, que a gente vê aquele paciente que quando a gente pensa em autismo vem uma imagem, né, uma caricatura, que não é aquilo, né? Hoje não existe um autista igual ao outro. Cada autista é diferente. As pessoas são diferentes. Exatamente. As pessoas são diferentes. O que eu costumo dizer? Que autista ele tem um funcionamento cerebral diferente. É como se fosse assim, por exemplo, você tem um celular iPhone, eu tenho um celular Samsung. Os sistemas operacionais são diferentes. São diferentes. Mas eles fazem a mesma coisa, entendeu? Se eu falar assim, abre teu WhatsApp aí, tu vai por um caminho pelo iPhone, eu vou pelo caminho pelo Samsung, e a gente Android. vai chegar no mesmo lugar. Então, assim, o autista ele precisa desse suporte para ele poder fazer as coisas que normalmente ele tem dificuldade, né? Então, por isso aí a importância de um diagnóstico muito cedo, né? Porque a gente sabe que no autismo existe uma coisa que chama janelas de oportunidades, né? E o diagnóstico, quanto mais cedo e quanto melhor mais cedo trabalhar. fazendo uma intervenção adequada, essa criança, esse indivíduo, esse adolescente, ele consegue desenvolver muito bem e minimizar esses transtornos que podem que trazem dificuldade para a vida dele, né? Dentro dos transtornos leves, a gente pode lembrar o Asperger, né, que é um nome usado, um diagnóstico para tais, onde as pessoas têm altas habilidades, certo? Talvez seria o grau leve, né? Isso. Hoje o Asperger está dentro do grau 1, né? O Asperger hoje também é dupla habilidade, altas habilidades, né? Que esse é o que a gente mais vê em filme, né? Sim. Que é aquela vez que não é o mais comum, né? E cabe lembrar, a gente tem a ideia que o autismo leve, mas não é leve. É leve para quem é de fora, para a família que dedica muito tempo de terapia, para a mãe que abre mão, né? Hoje a gente sabe, Rodrigo, tem estatísticas bem fundamentadas dizendo que a cada 5 casais com filho autista, um se separa. A gente sabe que a incidência de mães de pacientes autistas, a incidência de depressão de mães de autistas é muito maior que da sociedade comum. O índice de suicídio de autistas e de mães de autistas também é maior. Então, assim, o autismo é leve? Não é leve. É um diagnóstico Exatamente. do nome do transtorno, mas tudo que engloba o problema do autismo, sabe-se que os pais entram num processo de ansiedade, depressão, pela alta demanda de atenção que essas crianças ou depois adultos precisam, porque geralmente é para a vida toda, né? Os casais entre si, como estão demasiado serviço e tensão com aquela criança, acabam brigando realmente. E, bom, a separação é uma consequência e fatalmente, certo, claro, casos muito raros, suicídios, né? Eu vejo, quando eu tive o diagnóstico, tá? Eu comecei a perceber os sinais do meu filho muito cedo. Então isso é bom falar assim, ó, vamos fazer a pergunta. Como chegou-se ao diagnóstico de autismo do teu filho? Tudo começou com a percepção que a gente achava que ele era surdo, né? Foi aí que eu te procurei e falei, cara, eu acho que meu filho é surdo. A gente chama ele e ele não olha. Então, sim, deve ser algum problema de surdez, porque tu nunca pensa em autismo, entendeu? Até então não é uma coisa do nosso dia a dia. Tu sabe que na nossa formação de médico a gente abordou muito pouco isso na faculdade, né? Então não é do nosso dia a dia. Então a primeira coisa foi o quê? Surdez. Eu acho que é surdo. Ou tem um déficit auditivo ou não, aí passou contigo, tu investigou, passou com os colegas, e a gente descartou essa questão, né? Segurando sobre a investigação auditiva, é muito importante não para as crianças que estão investigando o autismo, para todas as crianças, isso eu posso falar com propriedade, como otorrinolaringologista. O diagnóstico da audição e a investigação deve ser
o mais precoce possível. Crianças, quando nascem, já são submetidas ao teste da orelhinha. É muito importante dar seguimento para aquelas que não apresentaram sinais positivos no teste da orelhinha e assim sucessivamente. Voltando então para o Tiago, isso foi a brecha que eu peguei, porque é muito importante lembrar do diagnóstico de audição para a comunidade, para a população como um todo. Isso. E o autista, geralmente, ele parece que não ouve, ele não responde as coisas. Não chama. Era o que tu ficava bravo. Isso, era o que eu ficava bravo. Eu chamava, não olhava, assim, parecia que tu nem existia. Chamava, não olhava. E daí a gente, em paralelo, outras coisas começaram a me chamar a atenção, que é o quê? A falta do contato visual. Isso é muito importante. Isso é um sinal muito comum do autista, que ele não te olha nos olhos. Ele, em alguns casos, tá? No caso do meu filho, ele buscava o olhar, mas não sustentava o olhar. Então isso é muito importante. E isso depois, eu fazendo uma análise retroativa, assim, lembrando, na própria ali, quando ele amamentou, ia amamentar, isso é um sinal muito importante. A mãe não olha nos olhos da mãe na hora do amamentar. Então isso é um sinal de alerta. O diagnóstico é outra coisa, são sinais de alerta, tá? O diagnóstico é um conjunto de sinais que fecham o diagnóstico. Agora, esse sinal de não olhar dos olhos é um sinal que é muito importante, entendeu? Tem que procurar ajuda. Concordo. Então assim, se a mãe está amamentando e vê que o filho não está olhando nos olhos, está olhando para o brinco, está olhando para o queixo, está olhando para o cabelo, está olhando para outra coisa, vamos ficar mais atento, né? Então isso também me chamou a atenção e também ele era muito hiperativo, entendeu? Ele não parava, não sossegava, pulava, né? Então isso também me chamou a atenção. E foi quando me caiu uma ficha, falei assim, será que meu filho é autista? Aí veio aquele pavor, né? Que é a quebra do filho ideal, né? Eu acho que tu chegou até a me ligar naquela época. Eu estava desesperado, eu liguei para todo mundo. Né? Quando eu comecei a ver que realmente tinham sinais muito visíveis, né? Aí aquilo começou a me dar um desespero, né? Eu, como todo pai, né? Vai até minha dica aqui, se você, pai, mãe, está passando por um diagnóstico de autismo, está investigando, tu acha que o mundo vai acabar, que tu tá numa coisa que não tem solução, mas vai melhorar, entendeu? Eu sei que é muito difícil, as pessoas ficam muito deprimidas. Rodrigo, eu lembro assim que eu chorava, assim, que no meu rosto doía, de tanto que eu chorava. A psicoterapia é muito importante para os pais nesse momento, para aprender a deglutir essa nova fase da vida. Entendeu? Por quê? Porque assim, tu fica com aquele medo assim, será que meu filho vai independente? O que isso vai ser pro meu filho futuramente, né? Então, por isso a importância das janelas de oportunidade para poder fazer as terapias, que aí evolui bem, entendeu? O filho consegue, o paciente consegue aproveitar os tratamentos, as terapias e consegue minimizar esses danos. Hoje o meu filho é um falador, né? Sim. Hoje ele é um falador. Bastante, ele né? fala bastante. Hoje meu filho interage super bem. Por quê? Porque as terapias são levadas a sério, né? Então eles conseguem desenvolver muito, né? Então, Tiago, para ver como o assunto rende, vamos fazer o nosso break para o nosso apoiador master agora e na sequência seguimos falando sobre onde e como começar as terapias. Ótimo. Combinado? É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Então, Tiago, voltando agora do nosso colaborador aí, vamos falar sobre as terapias, que é muito importante para as pessoas no diagnóstico precoce, saber os problemas e onde atuar. O Tiago vai contar um pouco da experiência dele, mas sabe-se que na criança com espectro autista, a gente tem um envolvimento muito grande de profissionais. É o pediatra, é o otorrino, é o neuropediatra, é o fonoaudiólogo, é o terapeuta ocupacional, o psicomotor, não sei como é que se chama, motricidade, e é uma série de coisas que, dependendo do diagnóstico, a natação, o convívio com animais, com cavalo, é uma coisa assim, cada um vai melhor no seu jeito, porque cada pessoa é de um jeito.
mas eu gostaria que o Tiago falasse da experiência dele, com o filho dele, e para abrir a cabeça das pessoas que têm familiares, para que se possa trabalhar melhor isso, para que essas crianças, esses adultos vivam melhor. Bora, Tiago. Aproveitando teu gancho aí, tu falou de pediatra, é importante deixar uma mentira que ainda é repetido muito nos consultórios de pediatria, que é aquela famosa frase assim, toda criança tem seu tempo. Isso acontecia comigo. Eu sou médico, né? E eu falava com meus amigos, cara, meu filho não está falando ainda, meu filho... Não, toda criança tem seu tempo. Às vezes é mais preguiçoso para falar, mas ele começou a andar muito cedo. Então não. Toda criança tem seu tempo dentro do tempo esperado. Tantas palavras, com tantos meses, claro, com tantos anos. Entendeu? Xixi, cocô, depois de 3 anos tem que ir no banheiro. Essas coisas Exatamente. têm um tempo certo. Isso. Se todas as crianças estão no nível intelectual, motor e a tua não tá, tem uma coisa diferente. Tá? Pode ser só uma simples falta de estímulo? Pode ser, mas tem alguma coisa que precisa de intervenção. Então, primeira coisa, compare teu filho com os outros. Parece estranha essa frase, mas tu tem que comparar, né? Principalmente esses menorzinhos, 2 anos, 3 anos. Se seu filho não estiver falando com 2 anos, se seu filho não estiver apontando, se seu filho não estiver olhando dos olhos, entendeu? Então, isso é um sinal. Então, tu tem que olhar. Não existe essa de cada criança ter o seu tempo. Cada criança tem o seu tempo dentro do tempo esperado, né? Então, os marcos do desenvolvimento que são estabelecidos dentro da pediatria. Claro. Tem isso. Tem isso. Tem isso. Se tu jogar no Google ali, marcos de desenvolvimento, tu vai ver que até 6 meses tem que fazer isso, até 3 meses isso, até 2 anos. Isso é muito simples de achar no Google. E fonoaudiólogos também, as frases, as palavras formadas, tá lá, no Google eu acho. Tá lá. Se teu filho tá fugindo desse parâmetro, precisa de uma atenção especial, né? Então, assim, como é que é, meu filho? Como a gente disse, o autismo é um espectro, né? Tem desde sintomas muito leves, desde sintomas pesados. O meu filho, especificamente, ele tem dificuldade na fala, dificuldade na atenção, ele tem um hiperfoco, até hoje ele tem um hiperfoco, ele adora dinossauro, o hiperfoco dele é dinossauro, tudo é dinossauro, dinossauro, dinossauro. E teve alguma coisa motor, mas muito singela, né? A dificuldade mesmo do meu filho foi fala e interação, né? Então, basicamente, hoje a gente sabe que o tratamento tá indo, né? Que as intervenções de autismo baseiam-se muito em intensidade e em frequência, tá? Então, assim, hoje um autista aí tem terapia várias vezes na semana, né? Com esses profissionais, né? Fono, TO e psicólogo, né? São os que estão mais ali, né? Aí se teu filho tem alguma dificuldade motora, aí entra o psicomotricista, né? Aí musicoterapia, meu filho também fez musicoterapia, que eu acho que ajudou demais no desenvolvimento da fala e da interação também. Então, assim, não existe uma receita de bolo, entendeu? Claro, porque cada um é um. E cada um é um. Então, por isso precisa de uma avaliação para ver onde que é o foco que precisa ser trabalhado naquele momento, né? Mas lembrando, isso que eu falo, Rodrigo, que a gente é muito comum os pais me procurarem para pedir uma opinião. Ah, mas eu estou levando meu filho 4 vezes na terapia. Tá, mas levar na terapia não é tratamento. A terapia ele vai ficar lá 1, 2 horas, 3 horas por dia. E as outras 23 horas do dia? E as outras 20 horas do dia? Esse filho vai estar em casa ou na escolinha. Então é muito importante a família ser educada, né, para saber como contribuir para esse paciente ficar em terapia 24 horas por dia. Senão tu tá só repassando o teu problema, que o problema é da tua família. Claro. E tu passa essa responsabilidade para, entre aspas, os terapeutas. Exatamente. A família tem que aceitar isso primeiro. Isso. É muito comum antes de começar as terapias. É muito comum acontecer, eu levo meu filho na terapia todos os dias e não vejo melhora. Mas tem que trabalhar em casa? Exatamente, entendeu? A intervenção não é levar o filho, é levar e reproduzir o que o psicólogo te ajuda, porque eles dão dicas, né? E outra, hoje na internet... Como abordar em casa, né? Claro. E hoje na internet tu consegue cursos, e-books de graça, que tu aprende a aplicar a terapia ABA em casa, né? Que é um dos pilares do tratamento, né? Então, a participação da família é muito importante mesmo. Diria fundamental. Claro, porque é o que nós falamos. Hoje em dia tem-se um pensamento, que eu acabo estudando autistas também, porque a gente... Bate lá direto, bate lá direto. E uma coisa que eu deixo claro, e não é eu querer passar a experiência para se promover aqui, é uma coisa muito humilde, que as pessoas têm que entender que seu filho tem um transtorno e não querer levar, entre aspas, esse transtorno ou passar essa responsabilidade para terapias. A criança vai no terapeuta
ocupacional, vai no psicomotricista, vai no cavalo, vai na natação, vai não sei aonde mais, mas onde está aquela relação de pai e mãe? Claro. Onde está aquele almoço onde todos sentam, ele entender que ali é uma família, que ele tem que comer, tem que se comportar na mesa, que depois de noite tem que sentar de novo para comer, tem o lanchinho, tem o banho, tem que arrumar a roupa. Isso é muito interessante também, porque as famílias notam-se uma tendência como proteção pessoal de levar o problema para os outros. Eu estou fazendo de tudo. Mas o de tudo é fazer, não levar para outros fazerem. Que criança vai ser essa? Vai ser daqui a uns anos, talvez, um formado em terapia. Sim. Porque ele só viu terapia na vida. Exatamente. Ele não sabe que é um espírito de família, amigos, se encontrar, porque terapia. E não tem cura, né? Vamos falar. As pessoas acham, mas meu filho vai curar isso um dia? Deixa para te falar. Exatamente. A cura não existe, porque até então não é doença, mas assim, os prejuízos podem ser minimizados a tal ponto que fica imperceptível. O que acontece? O que eu falo, Rodrigo? O que acontece? Autismo é um tratamento caro, tá? Infelizmente. É pouco acessível, a gente tem pouca disponibilidade de profissionais, especialistas. Então, assim, e a gente sabe que o país, né, as pessoas, é um país onde o SUS é difícil a gente conseguir as coisas, então muitos pais necessitam da PAI, acabam levando na PAI, que a PAI acolhe muito, né, porque o autista ele é considerado um PCD, né, então a PAI também consegue acolher. Aí a PAI, claro, tem lá terapia 2, 3 vezes por semana que eles conseguem, mas é aí que eu digo, muitos ficam tristes, eu não consigo pagar uma terapia com cavalo, uma terapia coisa, mas o que eu quero tirar esse peso dos pais? Que os pais têm a obrigação de dar o melhor para os seus filhos dentro das suas possibilidades, entendeu? Às vezes você não consegue pagar uma ecoterapia, não consegue fazer coisa, mas você senta no teu filho para brincar. Isso é mais importante. Você não deixa teu filho ficar 10 horas no tablet. Telas é uma coisa que traz muito prejuízo para o autista. Para todos, entendeu? Não são para os autistas. Para todos. Para todos. Exatamente. Então, assim, agora, se tu é um pai que só leva ali na PAI 2, 3 vezes por semana e não faz nada em casa, não senta para brincar com teu filho, pô, aí tá faltando muito de ti, daí tu não tá dando teu melhor. Entendeu? Então, assim, pai e mãe, senta e brinquem com teu filho. E essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Pai, brinca com teu filho, que isso vai ajudar bastante. Amor. Dê presença. Claro. Dê seu tempo. Isso. Eu vejo, assim, filhos de amigos meus, assim, que os filhos não conversam, só ficam no tablet. Eu fico olhando assim, daí eu levo meu filho junto, assim, aí meu filho olhando, tá? Meu filho não tem tablet, tá? Daí eu tenho uma combinação com ele, que às vezes no domingo eu libero um celular para ele, mas isso é uma combinação, eu construí com ele isso, entendeu? Meu filho hoje tem 4 anos. Claro, porque assim, também o meu filho não é um ET, todas as crianças têm, ele não vai ter. Meu filho fica triste, chateado, fala assim, filho, se tu comportar a semana inteira, no domingo eu vou deixar tu ficar ali 3 horas no tablet. Mas é difícil. Entendeu? Por quê? Porque a vida não é como nos livros, né? A gente sabe, né, Rodrigo? A gente sabe que se às vezes a gente não ligar a TV pro nosso filho, a gente não faz nada, né? A babá não faz nada, a mãe não faz nada. Então, é muito difícil. Então, a gente tem que estar o melhor dentro das nossas possibilidades, né? E aí eu acho que não é só falando do espectro autista, né? Eu acho que a gente está falando isso como uma lição que serve para todas as famílias, para que papais e mamães dê atenção aos seus filhos. O tempo passado e a saúde não tem dinheiro que compre. Exatamente. Então, dar atenção para os seus filhos, cuidar dos seus filhos, e não só como do espectro autista. Os seus filhos são seus amores, são seus frutos, e aí que tu vai deixar teus legados. Uhum. Então, tratar todas as crianças de forma igualitária dentro das suas possibilidades. E no autismo, Rodrigo, tem uma peculiaridade que existe uma coisa que chama-se poda neural, né? Que no autista isso é mais bagunçado, entendeu? E a poda neural, geralmente, para todo mundo, todas as crianças, acontece por volta ali dos 3 anos. O que é a poda neural? É como se fosse uma planta, o nosso próprio cérebro... Vai buscando. Isso, o nosso próprio cérebro vai tirando os neurônios, as redes que não estão funcionando, que estão sendo pouco usados, então ele vai podando... Isso vai até os 7 anos de idade. Isso, existem grandes picos, né? Um dos grandes picos é aos 3 anos, né? Então, para o autista, isso não acontece de maneira satisfatória. Então, assim,
o filho tem que ser muito estimulado até os 3 anos, para ele passar bem por essa poda neural. Existe aquele caso também do paciente que é o autismo regressivo, que daí já é uma situação um pouco mais complexa, que é aquele paciente que vinha bem e na poda neural regride. Por quê? Porque foi podado neurônio, estou falando habilidades que antes já desenvolvido, foi podado. Então, assim, a janela de oportunidade até os 3, 4 anos é muito importante para o prognóstico, assim, para a evolução, né? Então, assim, se tu tem criança de até 3, 4 anos, senta, brinca, intensifica, canta, entendeu? Conta historinha. O imaginário para o autista é muito importante. Tu brincar de faz de conta é uma brincadeira fantástica, que ativa muitas áreas do cérebro, o faz de conta, né? Então, contar historinha, se fantasiar, brincar, isso é a melhor terapia que um pai pode fazer com o filho. Então, fica esse nosso convite para os pais repensarem seu tempo para seus filhos. Tiago, o nosso tempo já está terminando, aqui o negócio é rápido. Então eu vou pedir que tu dê tuas considerações para os nossos telespectadores ou espectadores depois de streaming, para, se quiserem te seguir, pode estar às ordens. Então, assim, pessoal, o que eu venho dizer, tá, e tirar um peso dos pais, que se você está passando por isso, eu sei que está muito triste, eu sei que você já chorou muito, eu sei que tu está sem esperança, mas assim, foca no teu filho, dê o teu melhor, que ele vai conseguir evoluir e você assim você vai ressignificar a tua vida, que coisa simples, que para todo mundo é simples, pra gente vai ser grande vitória. Eu lembro quando meu filho falou, atrasado, mas falou, quando ele conseguiu comer um chocolate, quando ele te abraça, quando ele te olha nos olhos. Então isso vai te ressignificar muito, eu tenho certeza que você, ajudando teu filho, estando junto com eles, vocês vão se tornar pessoas melhores também e vão enxergar um mundo diferente, de um jeito que só nós, pais de autismo, sabemos que é cada mínima vitória. Desejo sorte, que tudo fique bem, não perca as esperanças e dê o melhor para o teu filho dentro das suas possibilidades. Muito obrigado, Tiago. Se você achou importante esse tema, compartilhe com seus familiares e amigos, que estamos aqui para levar informações para vocês. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo.